Vamos agora então, pessoal, para a atividade 1, criação de capa de atividades. Aquelas capas que nós vemos nas aulas que são feitas lá na sala de tecnologia. Então, com o uso das imagens disponibilizadas na pasta atividades, as imagens que eu disponibilizei para vocês aqui, a gente vai criar essa capa de atividade. E nessa capa de atividade a gente vai ver alguns conceitos daquelas ferramentas que nós vimos anteriormente: ferramenta de seleção, preenchimento interativo, ferramenta de texto, ferramenta Bezier, contorno linha, objeto, curva, preenchimento interativo, ferramenta de transparência, atalhos básicos do teclado e busca e instalação de fontes de letras. Então vamos começar. Primeiro passo: com o programa aberto a gente vai definir o tamanho dessa página. Então ele vai ficar desse jeito. Vamos pedir uma página nova aqui só para a gente começar a fazer do zero. Essa página aqui ela já se encontra no tamanho A4, mas nós poderíamos personalizar ela aqui em personalizado e digitando o tamanho que nós preferimos aqui, ou pegamos um tamanho já pré-definido como o programa manda. Observação: se algo estiver selecionado, você não terá acesso às propriedades da página. Vamos dar um exemplo aqui. Se tivesse algum objeto aqui, nós não teríamos acesso aqui às propriedades da página. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a ferramenta de seleção e clicar na página, no vazio. Tá? Como que eu tirei esse zoom? Você rola o scroll do mouse para trás, aquela bolinha que fica no mouse para trás, ele afasta o zoom. Rola para frente, ele dá zoom e aproxima a imagem. Então se eu tiver um objeto selecionado, ele não aparece essas propriedades. Então a gente tem que selecionar na página e mudar as propriedades da página aqui. Aqui tem um monte de propriedades que a gente pode estar vendo com mais calma posteriormente. No segundo passo, delimite as margens de sangria com 1 centímetro. O que são essas margens de sangria? Para gente que trabalha com arte, essas margens são feitas para quando a faca, ou seja, o recorte da produção, não interfira nos dados dessa nossa produção. Por exemplo, o corte não passa em cima de um texto, ou então de uma imagem que seja essencial para o trabalho. Para puxar essa margem de sangria, a gente vai clicar na régua e vai arrastar até a página. Clicamos e arrastamos. Como que a gente vai colocar então 1 centímetro da borda da página até a linha para fazer essa margem de sangria? Então vamos fazer essa margem de sangria no topo, na base e nas laterais. Só que vamos virar a nossa folha porque o trabalho nosso ele é feito na horizontal, é widescreen. Então vamos deixar assim, porque assim é o formato do PowerPoint ou então do Impress lá da STE. Deixamos ele de lado, então clicamos na página e a gente muda aqui a orientação dela, paisagem ou retrato. Vamos puxar essa linha até aqui na base e vamos puxar mais uma linha até o topo. Tá, agora vamos medir a distância da linha à borda da página. Como? A gente pode pegar esse objeto e diminuir ele que chegue a um tamanho de 1 centímetro. Nesse caso aqui, ele está com 100 milímetros e 76 milímetros. Nós podemos converter essa unidade de medida para centímetro. De que forma? Vamos clicar aqui de novo na página em branco. Vamos aqui unidades e colocar centímetros. Clicamos aqui agora e vamos colocar aqui 1 centímetro. Pronto, a altura dele deu 1 centímetro. Vamos pôr na largura também 1 centímetro. Pronto, temos um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. Vamos posicionar ele na borda da página. Como que eu faço isso? Para mim não ter que ficar com o mouse aqui, tentando achar a borda da página, eu vou fazer o seguinte procedimento. Vou clicar aqui na página e vou em alinhar. Vou clicar página. Pronto, todos os objetos que eu pegar no programa a partir de agora, eles terão um alinhamento previamente com a página. Vou clicar aqui na borda do objeto e vou arrastar até a borda da página. Ele vai travar. Travou quer dizer que ele está exatamente em cima da linha. Então nós pegaremos agora essa linha de sangria e vamos colocar sob a borda do objeto criado. Pronto, agora eu sei que daqui até a borda da página tem 1 centímetro. Mesma coisa para a parte de baixo. Vamos pegar esse objeto e vamos colocar na borda de baixo e vamos puxar a linha até a borda do objeto. Para as laterais, mesma coisa. Vocês observaram que eu puxo o objeto e ele cria um outro? Como que a gente faz isso? Para a gente criar um outro objeto ao puxar igual eu estou fazendo, a gente vai clicar no objeto, vai arrastar e vai soltar com o botão direito do mouse. Ao invés de usar apenas o botão esquerdo, a gente arrasta com o esquerdo e solta com o direito. Então ele cria um novo objeto. Tá? Vamos puxar
a linha de sangria aqui, pronto. Temos as nossas linhas de sangrias definidas. Podemos deletar todos os quadrados feitos. De que forma? Eu seleciono todos eles, de forma que o trastejado fique envolvendo todos os quadrados e solto e aperto Delete. Ou eu posso fazer da seguinte forma, clico na página e dou Ctrl A. Se eu fizer esse comando Ctrl A, ele seleciona todos os objetos que encontram na minha página, tanto dentro da página quanto fora da página. Então o Ctrl A é um jeito da gente selecionar todos os objetos criados até o momento. Pronto, defini as minhas margens de sangria. Agora a gente vai para o terceiro passo, inserir a imagem de fundo. Então a gente pode fazer da seguinte forma, copiar e colar e adequar o tamanho, ou inserir imagem através do importar. Importar, vamos até onde está o objeto e importamos. Vamos colocar agora ele do tamanho da página, vamos adequar ele. Pode ver que em cima deu certo e nas laterais ficou faltando um pouco. Como que eu faço para aumentar essa imagem? Proporcionalmente, eu vou apertar o Shift e vou arrastar ela até onde tocar na borda da página. Como ficou faltando um pouco, a gente vai ir na margem dessa imagem, vai apertar e vai puxar ela até a borda da página com o Shift apertado. Observe que do lado esquerdo também foi ajustado. Vou dar um Ctrl Z para vocês verem o que foi feito e um Ctrl Shift Z para ele refazer o que eu desfiz. Então ele desfaz o desfeito. Então ele retorna ao ponto original. Se eu só apenas puxar, ele fica só, a alteração fica só numa lateral. Mas se eu apertar o Shift, ele abre proporcionalmente os dois lados. Vamos agora para o passo 4, inserir um retângulo na página. Podemos fazer de duas formas. Clico no retângulo, clico na extremidade da imagem e vou até a outra extremidade da imagem e solto o mouse. Criei um retângulo. Posso fazer de outra forma também. Eu posso dar um clique duplo na ferramenta retângulo e ele vai criar um retângulo atrás da minha imagem. Como eu quero um retângulo na frente, eu posso mandar esse retângulo vir para frente da imagem com o comando Ctrl Up. Mandei ele para frente e agora eu vou pintá-lo de ciano como o passo 5. Pintei ele de ciano. Eu vou agora apertar a tecla G, que é o atalho da ferramenta preenchimento interativo, e vou dar um degradê de cima para baixo. Como na atividade pede um degradê elíptico, é só eu vir aqui na barra de propriedades e clicar em degradê elíptico. Agora eu posso aumentar o meu degradê e ajustar a elipse conforme o meu agrado. Observem que a borda do retângulo tem uma margem, um contorno. Esse contorno a gente pode tirar clicando com o botão direito do mouse nessa caixinha que tem um X onde ficam as cores. Vou deixar a fileira 3 fileiras para a gente enxergar todas as cores ao mesmo tempo. Pronto. Agora eu vou dar uma transparência nesse objeto azul que acabamos de criar. A transparência ela pode estar aqui dentro, só que como esse Corel é meu e é personalizado, eu coloquei ele para fora. Então clico na transparência, clico aqui em transparência uniforme e ajusto o nível de transparência para o que eu queira. Então se eu quiser mais azul, eu ajusto aqui, menos azul, mais transparente, eu vou ajustando. E aqui são as formas de transparência. Aqui está o normal, aí tem o adicionar, que ele fica um pouco mais aceso, tem o multiplicar, que é o que eu uso muito. Então a gente pode estar personalizando todas as ferramentas que o Corel tem. Tá, agora vamos para o passo 6. Cria a lousa e o campo aluno. Então a gente vai criar essa lousa aqui agora. Observem que a parte de cima é mais clara e a parte de baixo é um pouco mais escura. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Vai fazer esse retângulo. Vamos pintar ele de amarelo. Vamos pegar um amarelo mais claro aqui. Vamos tirar o contorno com o botão direito do mouse aqui.
vamos criar um outro retângulo um pouco menor. Então para isso a gente vai fazer o seguinte: já que puxando o objeto e soltando com o direito nós criamos um objeto novo, nós podemos fazer da seguinte forma: clico aqui, aperto o Shift, diminuo até o tamanho que eu gostar. Mas observe que, vou pintar de verde, as bordas ficaram um pouco maiores. Então se a gente quer as bordas todas do mesmo tamanho, nós podemos colocar os quadrados nas medições certas e fazer o tamanho como nós fizemos com a Mar de Sangria, ou fazer um procedimento que o Corel traz para nós, que é muito mais rápido, que é a ferramenta de contorno interativo. Então vamos clicar aqui na pegar a ferramenta, vamos clicar no nosso quadrado amarelo e aqui a gente faz um contorno interno, que é o que a gente está querendo, e aqui um contorno externo. Como nós queremos um contorno interno verde, a gente já pode até selecionar aqui a cor que nós queremos. Então queremos verde, pronto. E para a gente aumentar esse contorno é só vir aqui nos controles dele. Ele também é editável, por exemplo, está 2,5, está 0,254, nós poderemos colocar 3 e ajustar até o nosso agrado. Vamos colocar 5. Para a gente separar esse contorno interativo de dentro do que foi feito lá atrás, o amarelo por de dentro, ele é um objeto só agora. Ele é um objeto só. Então como que eu faço para fazer essa separação desse contorno interativo? Eu vou dar Ctrl K, separei o objeto. Depois que eu separei, ele continua agrupado, porém, quando eu clicar fora na página, eu posso separá-lo depois. Vamos deixá-lo unido por enquanto e vamos alinhá-lo à página. Por exemplo, pode observar que ele está mais para a direita do que para a esquerda. Então vamos apertar a tecla P. A tecla P é um atalho para que todos os objetos fiquem no centro da página. Tá? Então ele está no centro, vamos colocar ele um pouco mais acima. Deixamos um pouco mais acima. Para nós arrastarmos esse objeto mais para cima, nós precisamos ficar com o Ctrl apertado e arrastá-lo para cima. Por quê? Assim, dessa forma, ele não sai do eixo vertical, nem do eixo horizontal. Ele segue ou no eixo horizontal, pode observar que ele vai na linha reta, ou ele anda no eixo vertical, ele não anda de lado. Quando eu solto o Ctrl, ele pode andar em qualquer sentido, mas com o Ctrl apertado, ele só vai andar na vertical ou na horizontal. Então, se eu alinhei ele com a tecla P, significa que ele está no centro da página. Então, se eu subir ele vai ficar no centro e alinhado ao topo. Também eu posso fazer esse alinhamento clicando no meu objeto, vou deixar ele aqui separado, e vou clicar com Shift apertado no objeto que se encontra atrás, ou seja, aquele quadro azul. Cliquei, ficou os dois selecionados e vou apertar a tecla C. Pronto, ele alinhou pelo centro. São alguns comandos de alinhamento que a gente pode ter com a gente. Então vamos lá. Cliquei no quadro, no quadro azul, aperto a tecla C, ele vai para o centro. Se eu apertar a tecla E, ele vai para o centro vertical. Então a tecla C, ele vai para o centro horizontal e a tecla E, ele vai para o centro vertical. Isso para todos os objetos, tudo que nós formos trabalhar. Tá, então vamos imitar aqui esse quadro. A parte de cima é um pouco mais clara, a parte de baixo é um pouco mais escura. Como podemos fazer isso? Vamos separar essa parte verde da parte amarela. Como a gente fez um contorno interativo, a única forma que a gente tem de fazer essa separação é separando esse contorno, ou seja, deixando esse contorno de ser ativo. A gente vai desativar o contorno, porém vamos ficar com a forma que ele nos deu, que é esse quadro verde. Então a gente vai dar um Ctrl K e ele vai separar. Depois que a gente dá esse Ctrl K, o objeto continua selecionado, como a gente pode ver aqui, ó. Só que a forma já muda aqui em cima, a barra de propriedades já muda. Então quer dizer, ele não se encontra mais com aquele contorno interativo. Então para a gente selecionar apenas o verde, a gente vai clicar fora do plano e vai clicar no verde. Pronto, ele selecionou apenas o verde. Essa parte de trás a gente vai pegar uma cópia dela. Como? A gente pode fazer da seguinte forma: Ctrl C, Ctrl V.
Pronto, só que todo o Ctrl V que eu dou, ele vem para o primeiro plano do meu trabalho. Então eu vou dar o Ctrl Down para ele ir para trás. Pronto, então temos 2 amarelos lá atrás e um verde na frente. Como que a gente vai fazer aquele procedimento de deixar o nosso quadro na parte de baixo mais escura, que é na diagonal, como está aqui, ó. Vamos fazer esse desenho lá atrás. De que forma? Vamos pegar esse selecionado, vamos dar Ctrl Q, porque ele ainda é um retângulo. Observe que ele é um retângulo, pois ele tem ainda essas propriedades que podem ser mexidas. Então vamos dar um Ctrl Q, que ele vai quebrar, ele vai deixar de ser um retângulo forma para ser um retângulo objeto. Ou seja, ele não vai ter mais propriedades para que possa ser mexida aqui. Ele vai ter outros tipos de propriedades, vai ser um novo objeto. Pronto, observou que aqui mudou as propriedades dele. Vamos lá então, agora temos 2 retângulos, vamos selecionar a ferramenta forma e vamos excluir esse ponto aqui, ó. Seleciono o ponto e delete. Temos agora 2 objetos. Vamos pintar esse objeto que acabamos de deletar a ponta dele de um amarelo mais escuro. Observem que aqui poderia ficar bem alinhado. Então, para um trabalho mais refinado, nós poderíamos adicionar pontos aqui. De que forma? Pegaremos a ferramenta forma, damos um clique duplo aqui para ele criar um novo ponto. Criou um novo ponto, a gente alinha aqui, arrasta o ponto até o ponto que nós desejamos. Mesma coisa dessa forma. Nesse outro lado, clique duplo e arrastamos o ponto até ele dar um sinal de nó aqui, que significa que um nó está em cima do outro. Fizemos o nosso quadro negro. Se nós quisermos ainda incrementar esse quadro negro, podemos vir aqui com a ferramenta de preenchimento interativo e fazermos um degradê também elíptico. Só que na parte de dentro que ficou verde, a gente ainda pode selecionar onde a gente quer pôr a cor. Na parte de dentro está branco, a parte de fora está verde. Vamos colocar a parte de dentro verde. Então clico aqui dentro, pinto de verde. Clico aqui fora, pinto de verde também. Pronto. Então observe que não há nenhum degradê. Só que eu quero escurecer as bordas. Então eu seleciono a cor da extremidade. E com o Ctrl apertado, eu vou dar um clique na cor preta. Ele vai aumentar 10% de preto em cima do verde que você já colocou. Então, mais um clique, ele aumenta mais 10% e assim por diante. Eu posso mudar essa elipse de formato, pegando nessa ferramenta aqui, esticando ou diminuindo o tamanho dela. Todos os procedimentos de esticar, de abrir, de fechar, todos esses procedimentos vocês usam o Ctrl, que o Ctrl ele vai aumentar proporcional para a direita e para a esquerda ou para cima e para baixo. Então observe que esse quadro já ficou mais realista, ficou um quadro mais atrativo de um ponto de vista artístico. Vamos criar agora o campo aluno. O campo aluno é simplesmente, a gente pode fazer da seguinte forma, é um retângulo, apenas um retângulo alinhado com o quadro. Então viemos na ferramenta de retângulo, alinhamos aqui, ó, nós podemos clicar daqui e fazer o retângulo ou fazer o retângulo em qualquer lugar, um tamanho que a gente entenda que seja ideal. Vamos tirar esse contorno para ficar um desenho mais leve de se ver. Como que eu faço para alinhar esse retângulo na lateral desse quadro sem que eu precise arrastá-lo até lá? Vamos ver. Então eu clico no quadro que eu quero alinhar. Então o Corel pensa da seguinte forma: esse retângulo selecionado por mim, ele vai alinhar onde eu vou clicar agora. Ele vai alinhar na borda amarela. Então cliquei nos dois, quero fazer isso. Então estamos dois selecionados. Cliquei no quadro verde do nome do aluno, apertei Shift e selecionei a borda amarela. Agora eu vou apertar a tecla L, que significa left, ou seja, esquerda em inglês. Ele vai alinhar esse quadro que eu fiz à esquerda do meu objeto amarelo. Pronto, está alinhado. A mesma forma, eu posso alinhar do lado direito. Vou clicar no quadro verde, vou clicar no amarelo e vou apertar R.
que é Hive. Eu acho que é isso, né, Michele? E vai alinhar à direita. Eu ainda posso fazer da seguinte forma. Vou só pintar de outra cor para dar um entendimento melhor. Eu posso alinhar na base. Então, eu clico aqui no meu quadro roxo agora, clico no amarelo e eu quero deixar ele na base do meu quadro amarelo. Aperto o B, B de base em inglês. Pronto, alinhou na base. E se eu quisesse alinhar ao topo, aperto o T de topo. Então, R para a direita, L para a esquerda, B de base, T de topo. Agrupamento de objetos. Por exemplo, esses objetos aqui, ó, são 3 objetos. Eu quero agrupá-los, deixá-los de uma forma que eu não fique solto. O que eu vou fazer? Vou selecioná-los, ou seja, vou passar esse trastejado onde abrange toda a área que ele se encontra, vou soltar e vou dar Ctrl G de Group. Ele vai agrupar. Se eu quiser desagrupar, agora ó, eu não consigo separá-lo. Se eu quiser desagrupar, eu vou dar Ctrl U de Ungroup, ou seja, desagrupar. Pronto, eu separei meu objeto. Então vamos voltar aqui ao campo aluno. Vamos deixar ele um tom mais verde. Vamos criar o campo agora do nome do aluno. Vamos deixar aqui alinhado, diferente do que da nossa atividade, vai ficar um pouco mais esteticamente mais bonito. O que eu fiz aqui? Essa é uma forma de alinhamento também. Por exemplo, eu estou aumentando e diminuindo esse quadrado. Só que eu quero deixar esse quadrado alinhado com o meu quadro aqui, ó. Então eu clico aqui, vou até o quadro e observa lá que apareceu o nome borda. Pronto, solto e ele vai estar alinhado com a borda. Esse quadro aqui, vamos ver que cor que nós colocamos, quadro um azul claro, então vamos colocar um azul claro. Vamos colocar agora os aluninhos ali no canto. Então vamos lá, como que a gente pode fazer? Copiar e colar, que é o jeito que eu mais uso, copia e cola, ou vai em importar aqui. Pronto, aqui estão os aluninhos felizes, adequo o tamanho à nossa capa. Pronto, está inserido os alunos. Observe que esses alunos aqui eles não têm fundo. Então a próxima atividade a gente vai aprender a tirar esse fundo. Aí ele fica assim, com o fundo que nós podemos interagir com o objeto lá atrás. Vamos agora instalar a fonte que eu usei para escrever esse nome aqui, ó, que é uma fonte bem interessante, bem característica, de quadro mesmo, assim, parece que é giz. Então tudo isso a gente tem que pensar na hora de criar uma peça ou um trabalho. A gente não vai pôr qualquer tipo de fonte aqui porque vai ficar destoado do que o trabalho vai representar. Então a gente colocaria uma letra que fosse manual num quadro que a gente pensa que é manual. Então a gente vai achar essa fonte. De que forma? A gente pode pesquisar nos sites conforme eu coloquei nas sugestões da apostila. Como eu já baixei essa fonte, a gente só vai instalá-la. Então essa fonte aqui, Sketchblock. A gente vai clicar com direito e vai instalar a fonte. E eu acredito que já está instalada. Pronto. Agora a gente vai digitar. Vamos aqui na página 2 que nós estamos trabalhando. Vamos digitar esse texto. Onde a gente vai para digitar esse texto? A gente vai aqui na ferramenta texto ou F8, que é o atalho. Por exemplo, estamos com a ferramenta de seleção aqui trabalhando e a gente aperta a tecla F8, ele já transforma na ferramenta de texto. Vamos clicar em qualquer lugar, a gente pode abrir uma caixa de texto ou simplesmente clicar e sair escrevendo. Clico e saio escrevendo. É o que eu mais faço quando é um trabalho simples assim. Então vou clicar aqui e vou escrever matemática. Observem que o cursor está piscando e tem uma prévia seleção em volta. Eu preciso fazer com que esse sétimo ano fique ao centro. Eu tenho várias formas para fazer isso. Eu posso vir aqui, selecionar todo o texto, clico e rasto, venho aqui e seleciono centralizar. Ou eu posso, vou dar um Ctrl Z para voltar, ou eu posso, do jeito que está aqui, eu apenas vou clicar Ctrl E, é um outro atalho para você alinhar. Então, quando a gente vai alinhar aqui, ó, Ctrl E,
Para quem é um pouco mais antenado, ele vai olhando os comandos que tem aqui, para ir aprendendo a justificar o texto apenas com os comandos do teclado. Mas é lógico, nós temos que entender o seguinte, que o texto tem que estar na forma como está. Eu não posso simplesmente clicar aqui na forma, né? Vou clicar fora, vou clicar no texto e dar Ctrl E. Não vai funcionar, porque você não está com a ferramenta de texto. Então, se eu der um Ctrl E aqui, ele vai querer exportar o desenho. Então, isso é um raciocínio que nós temos que ter. Tem os atalhos que só vão funcionar de acordo com a ferramenta que você está usando. Não é igual não é igual no Word, que o atalho sempre é o mesmo, né? O Word, todos os atalhos funcionarão independente da ferramenta que você está usando. Até porque a única ferramenta que você usa é a digitação. Nesse caso aqui, quando você começa a digitar, você tem mais uma gama de ferramentas que englobam as edições de texto. Outra forma que a gente pode deixar esse 7º ano também alinhado. Observem que isso aqui é um texto só, matemática e 7º ano. A gente pode separar o 7º ano do matemática. De que forma? Dando Ctrl K. Ctrl K, ele vai fazer com que os textos se separem. Então, ele não é mais um texto. Matemática é uma coisa, 7º ano é outra coisa. Então, a gente pode alinhar de que forma? Da forma que foi ensinado anteriormente. Clico no 7º ano, clico em matemática, com Shift apertado, aperto a tecla C. Pronto. Só que eles não estão agrupados. Como estão os dois selecionados, ainda posso dar um Ctrl G e agrupá-los. Vou colocar ele agora no centro do meu quadro. Como os dois estão agrupados, eu vou clicar mais uma vez na tecla Shift, vou clicar no quadro e vou apertar a tecla C. Alinhei ao meio. Agora eu vou expandi-lo de forma que ele vá para os dois lados uniformemente. Com a tecla Shift apertado, eu expando ele. Pronto. Agora, para mim mudar a fonte dessa letra, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que desagrupá-lo, ou vou clicar em matemática com um Ctrl apertado. Pronto. Observem que a minha seleção virou uma bolinha e não mais um quadrado. Isso quer dizer que você está selecionando um objeto que se encontra num grupo. Logo, você pode movê-lo, mas ele vai permanecer como um grupo. Quando eu clicar aqui fora, ele vai permanecer agrupado. Observem que a seleção ainda é os dois. Então, o que eu faço? Eu desagrupo e posso mudar a minha fonte. Observaram que quando ele está agrupado, eu não consigo mudar a fonte de letra aqui. Ó. Vou agrupar. Ó, ele muda as propriedades. Então, quando ele está desagrupado, eu consigo fazer a minha mudança de fonte aqui. Porque ele entende que são dois textos eu posso fazer as mudanças, mas eu não posso fazer as mudanças no texto quando ele se encontra agrupado. O Corel entende que ele é um outro objeto e não um texto. Mas se eu tivesse um texto extenso, por exemplo, vou colocar aqui mais linhas abaixo. Observem que ele é um texto que eu posso mudar a fonte aqui. Porque ele não está agrupado, ele é um texto só. Nesse caso, são dois textos que se encontram agrupados. Então, são dois textos que se encontram agrupados e isso é um texto só. Um texto só eu posso fazer as mudanças, o texto agrupado não posso fazer as mudanças. A não ser que eu desagrupe esse texto ou aperto a tecla Ctrl e seleciono apenas a palavra que eu quero fazer a mudança da fonte. Então ele vai mudar a fonte mesmo sem desagrupar. Vamos ver qual o nome da fonte que a gente colocou. Começa com S. Então, para a gente uma busca mais rápida, a gente vai selecionar o texto aqui e vai aqui na fonte e escreve, põe um S aqui para a gente ir direto nas fontes que começam com S. Pronto. Observem que essa fonte sumiu uma letra aqui, porque algumas fontes de letras não têm acento, que muitas vezes elas são feitas em países que não recebem acento, algumas fontes. Então eles não colocam acento. A gente vai ter que improvisar um acento aqui no matemática. Então a gente vai desagrupar, desagrupamos,
pegamos a ferramenta texto e colocamos um anormal. Pronto. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai improvisar, como quase tudo no Corel a gente improvisa. Esse matemática vamos pintar de branco. Sétimo ano vamos colocar a mesma fonte. Quando a gente usa uma fonte, o Corel já deixa um atalho aqui, a última fonte que você usou, então é mais fácil de usar. Observe que essa fonte também não tem o nosso numeral, então a gente vai colocar vamos improvisar aqui também, vamos pintar de branco. Para mim vir um atalho da ferramenta texto, eu posso clicar em F8 ou dar um clique duplo no meu texto. Observe que eu estou com a forma, vou dar um clique duplo, ele vai transformar em texto. Ele pode dar uma mensagem de fonte para você poder trabalhar. Então a gente vai agora criar esse acento. Vamos pegar uma letra e vamos recortá-la para que a gente possa estar fazendo o nosso acento ali do matemática. Então vamos pegar aqui esse L, vamos dar um Ctrl K para ele separado de cima, vamos aqui no matemática e agora vamos aprender a recortar um acento ou transformar aqui. Temos vamos improvisar pegando um pedaço da letra e fazendo dela um acento. Por exemplo, a letra I. Vamos dar um Ctrl K para ele separar da matemática. Vamos pegar vamos pintar ele de alguma cor diferente do branco. Vamos para fora da página para a gente poder trabalhar, ou abrimos uma página nova para que a gente possa fazer esse procedimento de recorte. Eu quero, para o meu acento agudo, eu quero somente essa parte aqui. Como que eu faço? Isso aqui ainda continua sendo uma letra. Para mim transformá-lo em objeto, eu vou dar Ctrl Q. Ele vai deixar de ser uma letra e vai se transformar em um objeto, como vocês podem ver na barra de propriedades. Uma vez objeto, eu posso fazer várias coisas com ele. Eu posso recortá-lo, que é o que a gente vai fazer. Eu vou abrir um quadrado aqui e eu quero apenas essa parte de baixo para me transformar em acento. Então eu abro um quadrado onde eu desejo. Se o quadrado não ficou onde eu quero, eu adequo até ele ficar onde eu desejo. Clico no quadrado e clico no objeto que eu quero cortar. Essa é a ordem. Então eu quero que esse quadrado, clico no quadrado, corte a letra que agora é um objeto. Então quero que esse objeto corte esse objeto. Então clico no quadrado que vai cortar o objeto. Selecionei os dois. Os dois estão selecionados nesta ordem. Primeiro o quadrado grande, depois o objeto. E vou aqui na barra de propriedades. Nessa barra de propriedades tem várias coisas que nós podemos fazer aqui. Eu vou soldar, ou seja, eu vou transformar esse quadrado junto com a minha letra. Vai virar uma coisa só. Solda. Pronto, virou uma coisa só. Mas não é isso que eu quero. Eu quero aparar, eu quero cortar. Então eu vou cortar esse quadrado na minha letra. Cortei. Observem que fiquei apenas com a parte de baixo. E eu também posso pedir a interseção aqui, ó, que é que está para dentro do quadrado ficar no quadrado. Pronto. Ó, pedi a interseção. Observem que a parte que estava para dentro do quadrado virou um novo objeto. Então vamos fazer o que a gente precisa, que é aparar. Aparei, deleto o quadrado. Rasto o meu objeto para fora da página, vou até a página 2, rasto o meu objeto até o nome matemática, pinto de branco, inclino um pouco. Como que eu vou inclinar? Clico no meio da seleção, vai aparecer essas setas de círculo e inclino até dar o formato que eu desejo. Observem que para mim está muito grande, eu vou diminuir um pouco o meu acento. Sétimo ano, mesma coisa. Vamos agora escrever o nome aluno. Pronto, e aqui o campo nome. Vamos agora escrever o nome aluno. Então vamos pegar uma fonte aqui, vamos escrever o nome aluno. Vamos salvar agora. Lembrando que todo o trabalho que nós formos fazendo no Corel, a gente tem que ir salvando.
Qual o atalho do salvamento aqui? Ctrl S. Então vamos, aqui ele já aparece o atalho, a gente vai salvar ele. Pronto. Agora ele não me pediu o local, mas se vocês forem salvar a primeira vez, ele vai pedir o local para vocês. Neste exemplo eu fiz um quadro negro com um fundo de matemática, um nome aluno e um desenho de 2 aluninhos aqui. Esses alunos foram personalizados de acordo com o uniforme do governo. Então a gente mais para frente vai aprender a como fazer essa estilização, mas vocês podem pegar outro tipo de imagem na internet. Por enquanto é só, até a próxima atividade. Até mais e bom curso a todos!